Oi pessoal, aqui é a Graziela, sua Nutri, e estamos aqui hoje para conversar um pouquinho, fazer uma palestra sobre dietas da moda e os seus impactos na saúde humana. No livro A Tirania das Dietas, Foxcroft fala o seguinte: que somos uma cultura em busca de dieta perfeita, distraídos e seduzidos por promessas de resultados rápidos e milagrosos. Perdemos peso rapidamente, voltamos a engordar, então partimos para uma outra solução mágica. Aí a gente já pode perceber, né, o quanto já há bastante tempo recebemos essas informações de uma cultura de perfeição, da qual a gente realmente não tem condições de manifestar na nossa vida, mas ainda assim somos seduzidos por essas promessas e queremos sempre que tudo aconteça de forma rápida, né, quase como num passe de mágica. E no bom senso, a gente precisa, né, ter o bom senso da vida, das coisas, e o conhecimento nos auxilia nesse momento a refletirmos sobre essa maneira de experienciar o alimento, a nossa relação com ele e principalmente com as dietas. E aí eu cito aqui também uma discussão sobre dietas que a gente deve considerar, né? O que uma dieta precisa para a gente considerar de informação dela. Baseado nas aulas da professora Fabiana Nalon, né, a qual eu tenho como professora da minha especialização, ela diz o seguinte, que a existência de embasamento científico é uma das discussões que a gente deve considerar quando a gente fala sobre dietas. Né? A gente precisa de embasamento, de esclarecimento da área científica, de como aquela dieta vai funcionar. A eficiência que ela tem em promover verdadeiramente uma perda de peso. Mas mais do que promover perda de peso, ela precisa estar condizente com a manutenção. Né? Uma dieta, para ser efetiva, ela precisa te auxiliar não só a emagrecer, como a você conseguir fazer essa dieta, mesma dieta, e conseguir manter esse peso e principalmente a sua saúde. O outro tópico que ela fala em relação às dietas é o efeito sobre a composição corporal. Como essa dieta vai afetar a sua composição corporal. O que ela vai modificar em você, né? E o gasto energético. O efeito que a dieta tem em cima do gasto energético. Você vai estar consumindo realmente aquilo que você precisa para manter a energia do seu corpo funcionando de forma harmoniosa, com saúde, né? Isso tudo precisa ser verificado quanto à dieta que a gente vai realizar. O outro tópico é o que afeta os parâmetros metabólicos, né? O quanto vai afetar os parâmetros metabólicos. Os seus órgãos vão estar funcionando corretamente, produzindo tudo aquilo que precisa para você ter uma homeostase, um equilíbrio do funcionamento de todo o seu sistema. A outra questão é a influência que essa dieta vai ter em relação à sua fome, o seu apetite e sua saciedade. Essa dieta vai te auxiliar a se alimentar de verdade ou você vai sentir fome com ela? Ela vai aumentar ou diminuir o seu apetite? Ela vai te trazer sensação de saciedade? E um outro tópico que a gente tem que relevar quando a gente fala sobre dietas é o quanto ela vai afetar a mudança do seu comportamento e o seu bem-estar psicológico. Então, essa dieta, ela vai te trazer uma mudança de rotina, vai te trazer alterações no seu dia a dia, na sua relação com as pessoas, na sua relação de compra, sua relação social, e o quanto isso vai afetar o seu psicológico. A sua mente está preparada para mudar? É isso que a gente vai abordar hoje aqui também nessa palestra. Aí eu trouxe para vocês a base dessa palestra, acaba sendo em cima do meu TCC,
que junto com a minha amiga Laisa Schumacher, nós defendemos esse TCC na Faculdade de Nutrição, que trata exatamente sobre dietas restritivas da moda ou orientada por profissionais que não sejam da área de nutrição. E a gente fez uma revisão de trabalhos que falam sobre o impacto que essas dietas têm na saúde física e mental das pessoas. Tá? E aí o objetivo desse nosso TCC foi avaliar como essas dietas vão impactar fisicamente e mentalmente, mas principalmente de médio a longo prazo. Essas dietas restritivas, dietas da moda, são muitas vezes incluídas por orientações de pessoas ou profissionais que não são da área de nutrição, como influencers, personal trainers e coachings, né? E a gente também quis identificar nesse trabalho quais são essas dietas mais comuns e mais difundidas no mundo todo, né? Seus efeitos colaterais, físicos, mentais, de médio e longo prazo. A gente quis também verificar e incentivar a importância da alimentação saudável e da boa relação com a comida. Também verificamos o poder e a persuasão que a mídia possui, né? E o interesse financeiro que existe por trás de tudo isso. Avaliamos ainda a questão da imposição de um padrão de beleza que contribui para os transtornos alimentares, trazendo insatisfação do corpo das pessoas de autoaceitação e distúrbios de imagem, pessoas que acabam desenvolvendo patologias mais sérias, né? Então a gente verifica que as dietas restritivas, elas surgem com a promessa, muita promessa e pouco benefício realmente. Elas são passageiras e, consequentemente, elas prejudicam de alguma forma a sua saúde, né? Quando não são auxiliadas por um profissional da área de nutrição ou um nutrólogo, um profissional adequado à questão alimentar. Muitas vezes elas vêm também sem bases científicas para aquele propósito. Tá? Então, segundo Pereira e Guedes, as dietas restritas em calorias, elas tornam a alimentação deficiente em nutrientes, que vão comprometer o funcionamento do organismo, podendo levar a algumas consequências. A gente cita também aqui umas possíveis consequências metabólicas que as dietas que foram avaliadas podem causar, né? Assim como elas aumentam, por exemplo, cetonas urinárias e aparecimento de gota, aumentam o colesterol sanguíneo, aumenta a possibilidade das pessoas desenvolverem cálculo biliar e doenças cardiovasculares. Pode haver a baixa de hormônios tiroidianos, diminuição do gasto de energia em repouso, débito cardíaco, queda de cabelo, cansaço, dificuldade de concentração, nervosismo, ou seja, uma série de consequências de dietas mal feitas, né? Porque as pessoas, quando elas querem emagrecer rapidamente, elas acabam gerando um déficit calórico muito grande, há uma perda muito grande, rápida de peso. Isso normalmente desenvolve uma desnutrição, né? Um processo de desnutrição para que esse emagrecimento aconteça. E a gente vai verificar mais para frente esses impactos, né? Nessa avaliação que a gente fez do TCC, a gente pegou mais especificamente as dietas low carb e o jejum intermitente para falar aqui desses impactos, porque eles apresentam dados inconsistentes no sentido de que perda de peso e oxidação de gordura, elas independem de você estar em jejum ou em alta restrição de carboidrato. A verdade é essa. Né? E elas apresentam, sim, fraqueza, dor de cabeça, vão ter vários processos do qual a pessoa vai ter que passar, né, para alcançar uma perda de peso rápida. Então, as dietas low carb não são indicadas para todas as pessoas.
Vocês vão ver que a dieta low carb ela surge ali na década de 20 com um objetivo. Na verdade, ela não surge na década de 20, mas a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente. Mas na década de 20 ela foi muito utilizada no auxílio, no tratamento de pessoas com esquizofrenia. Tá? Então ela tem um efeito muito benéfico por trabalhar questões lipídicas que a nível neurológico beneficiam essas pessoas com essa determinadas patologias. Tá? E aí ela, assim, ela tem um efeito benéfico sim para a perda de peso, quanto à composição corporal, a perda de gordura. Embora seja necessários outros estudos e estratégias a longo prazo, porque ela não é uma dieta para longo prazo. Ela vai desenvolver outros tipos de problemas dos quais a gente não quer passar, tá? Então se verifica que substituir refeições ricas, botar na sua refeição um alto teor de proteína e baixo índice glicêmico combinados com uma mudança no estilo de vida vão levar definitivamente ao sucesso na perda de peso, tá? Então não é só a low carb que vai funcionar ou o jejum intermitente. Todas as dietas elas vão funcionar a curto prazo. E a gente verificou nessas avaliações também que há uma redução nos casos de compulsão alimentar quando uma intervenção alimentar ela é mais específica, destacando que a quebra do gatilho de restrição alimentar. O que acontece? Quando você não restringe muito, quando você trata essa dieta com maior qualidade, sem ativar determinados gatilhos na pessoa, de que ela está numa restrição alimentar muito grande, você diminui, né, esses casos de compulsão alimentar. As pessoas só em saberem que já estão entrando num processo de dieta, isso já gera uma ansiedade tão grande, isso vira um problema sério, que ela não consegue dar continuidade. Né? Por isso as dietas da moda normalmente elas duram por pouco tempo. A pessoa emagrece muito em pouco tempo, mas logo elas voltam ao peso anterior, porque elas não conseguem mudar padrões. Pelo contrário, elas ativam gatilhos de compulsão alimentar que posteriormente piora muito a alimentação. E aí a gente trata sobre a questão também de conexão com sinais de fome e saciedade, que são técnicas dentro da nutrição, onde a gente faz um trabalho com o paciente, onde ele mesmo começa a avaliar o quanto ele está comendo por fome, o quanto ele está saciado, em que momento ele já saciou do alimento, tá? Ele começa a criar essa relação com a comida, que é uma estratégia para a vida, né? Ele começa a ter consciência da sua própria alimentação. Hoje a nutrição ela está baseada principalmente numa alimentação qualitativa. A gente prefere que o paciente tenha alimentos de qualidade e não ficar calculando quantidades de alimentos que não são benéficos. Não adianta você vai comer tantas gramas de pão, você vai comer tantas gramas de manteiga. Isso não é mais tão válido. Mais vale que a gente faça com que o paciente tenha uma outra visão da alimentação, busque alimentos melhores, palatáveis sim para ele, né, que seja agradável de comer, mas que se ele exceder nesse alimento, ao menos ele vai estar com uma qualidade nutricional ali na hora de se alimentar do seu dia a dia. Tá? E a alimentação intuitiva também vem disso, da participação do paciente, onde ele começa sozinho a intuir o alimento que lhe faz bem, aquele que já não lhe cai mais bem. Né? Isso tudo é um trabalho que é feito dentro de uma psicologia nutricional que acontece com o nutricionista, mas também associado multidisciplinarmente com psicólogos, também pode ser feito esse trabalho. Tá?
A gente verificou também os impactos negativos causados pelo ideal moderno de corpo magro, corpo malhado, na prática do nutricionista. Né? Então, assim, é um grande desafio para o nutricionista hoje auxiliar pessoas que estão com essa obsessão pelo corpo. Essa influência que foi midiática, né, que veio principalmente pela TV, por novelas, por filmes, há décadas, né, construindo isso dentro da cabeça do ser humano, de uma maneira que parece natural, né, que parece algo natural, mas que nos foi imposto, né? Essa situação foi imposta à humanidade para criar esses padrões de beleza e que de tempos em tempos se renovam, são desconstruídos e um novo aparece. E as pessoas estão ali, né? Com aquela obsessão em busca de um objetivo que às vezes não tem nada a ver, não condiz com a sua realidade, né? E que nem vai acontecer. E isso desencadeia processos bastante difíceis assim na vida da pessoa. E cabe a nós, como profissionais, né, auxiliar as pessoas a desconstruir isso e a encontrar, principalmente, o seu próprio caminho diante da sua realidade. A gente viu também nesses artigos que as pessoas entrevistadas muitas vezes são a favor do uso de dietas restritivas a curto prazo, mas com um acompanhamento de um nutricional. Isso é o correto, mas a gente sabe que não é o que acontece. As pessoas numa entrevista às vezes falam isso porque estão diante de uma entrevista ou do profissional e elas não vão falar diferente, né? Mas as pessoas exatamente, principalmente aqui no Brasil, por exemplo, fazem muito diferente. Elas não buscam um profissional. Por quê? Porque, infelizmente, a cultura do Ocidente ela é uma cultura de sanação, né? De tentar curar doenças. Medicina alopática. Enquanto que no Oriente, onde se tem uma tradição de prevenção, as pessoas investem, principalmente no alimento. As pessoas investem em técnicas e terapias preventivas para que não chegue ao ponto de você ter que lidar com a doença em si. Então, quando a gente busca um acompanhamento nutricional, a gente está criando uma prevenção de toda a nossa saúde, porque tudo que nós somos, tudo aquilo que a gente precisa para viver bem, entra na nossa vida através do alimento. Porque tanto fisicamente, para você ter saúde, psicologicamente, porque seu psicológico depende dos seus órgãos funcionando corretamente, né? De um bom intestino. Hoje sabe-se que o intestino ele é tão essencial quanto o cérebro humano. As suas emoções, porque o alimento, uma boa alimentação vai influenciar também, né, nas suas emoções, porque tudo é um processo bioquímico. Acontece a partir do seu corpo funcionando corretamente. E a gente sabe que a base de um corpo saudável vem principalmente por aquilo que a gente está ingerindo, né? E isso inclui a hidratação, né? Inclui uma correta ingestão de água também. Os nossos processos bioquímicos dependem muito da água. E a gente verifica então que a restrição alimentar ela é um desencadeador dos transtornos alimentares, assim como da má relação que o indivíduo tem com o alimento e consigo mesmo. A propagação de informações sobre os malefícios das dietas é de extrema importância para a sociedade atual. A gente precisa mostrar que as dietas, apesar de parecerem milagrosas e que vão te trazer um resultado e você vai ficar lindo, maravilhoso, você precisa saber que por trás existem as possibilidades de você desenvolver sérios problemas, tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. A orientação adequada de um profissional de nutrição em relação ao plano alimentar de um paciente é primordial para evitar prejuízos à saúde mental e física ocasionados por restrições alimentares. Assim como também a correta prescrição de suplementos, né? O brasileiro adora ter uma gavetinha cheia de suplementos, né?
Os vovozinhos, então, vão nas casas de produtos natural, ou assistem na TV lá, ó, uma propaganda. Tome tal coisa, você vai rejuvenescer 20 anos, né? É praticamente isso que se vende. O vovozinho lá doente tomando umas cápsulas e de repente ele tá andando, correndo, tendo vida saudável. E a gente sabe que isso é uma grande indústria por trás, né? E a gente precisa conscientizar as pessoas que suplemento não é balinha, né? Você não pode chegar a comprar ao seu bel prazer, porque ele é uma substância que pode estar interagindo com alguma outra medicação que você tome, qualquer, ou com algum outro alimento. Você pode no seu dia a dia estar passando por alguma situação de saúde que você nem está consciente e pode ser derivado de uma suplementação errada. Então a gente tem que tomar os devidos cuidados com as suplementações também. Para isso existem as avaliações bioquímicas, aonde o seu médico e mesmo o seu nutricionista vai avaliar como estão seus exames para suplementar se necessário, né? A ingestão de nutrientes, ela se dá através de alimentos. O suplemento é conforme a necessidade de cada um. E para isso o profissional estuda, né? A gente estuda para saber identificar essas necessidades, saber o quanto prescrever, durante quanto tempo. Isso é importante que a gente tenha em mente também, tá? O uso correto de suplementações. Bom, significativa a relação das práticas de dietas restritivas no surgimento da compulsão alimentar, com maior prevalência em casos de adolescentes do sexo feminino ou pessoas com maior distribuição de gordura corporal. E aí foi relatado ainda o maior risco em indivíduos com depressão e ansiedade e prejuízo nos hábitos alimentares a longo prazo. Então a gente vê que as dietas restritivas geram compulsão alimentar, principalmente em mulheres, adolescentes e pessoas que já sofram com sobrepeso ou obesidade, tá? E a gente verificou ainda nesses artigos que há uma adesão muito grande a dietas restritivas por influência da mídia, como a gente vem falando, querendo alcançar padrões estéticos inalcançáveis, trazendo as compulsões, transtornos alimentares e psicológicos, e a importância do profissional de nutrição nesse momento, propondo a reeducação alimentar com objetivos saudáveis e sem sofrimento, né? Infelizmente, as pessoas ainda associam dieta a sofrimento. Por quê? Por causa dessas dietas da moda, por causa de muitas vezes tentarem sozinhas e se frustrarem, né? Porque não sabem dar continuidade. Todos nós passamos por isso em algum momento na vida, né? Tentando sozinho caminhar. E a gente sabe que não existe receita, de bolo, não é uma, você não puxa uma prescrição dietética que vai servir para todo mundo. Abre a gavetinha, puxa, coloca lá, para todo mundo igual. Isso não funciona. Nunca funcionou, né? Nem no passado e nem vai funcionar nunca, porque somos indivíduos, né? Somos únicos e com um sistema, o nosso corpo, um grande sistema que funciona interdependente de vários fatores que não são só biológicos, né? De tudo que nos circunda, tudo que compõe a nossa vida. Então a gente verificou ainda a obsessão e o culto ao corpo levam indivíduos a negar suas necessidades básicas, lançando-se em dietas restritivas, jejuns prolongados e rígidos controles sobre a ingestão alimentar. Revezando por períodos de orgias alimentares, que a gente trata, né, que são assim, comendo absurdamente, ou binge eating, que é a compulsão alimentar periódica, fazendo com que o indivíduo se use de alguns artifícios como o vômito, o laxante, o diurético.
Aí já começa a entrar num processo de transtorno mental, onde a pessoa sozinha já não consegue lidar com aquilo, ela busca recursos absurdos, né? E por mais que não pareça, mas a taxa de letalidade, de mortalidade, vinda desses problemas psíquicos é muito grande, principalmente entre adolescentes, né? E pode chegar à morte através mesmo da desnutrição que é causada. Ela pode gerar uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, ou ainda por transtornos mentais que levam a pessoa a cometer suicídio, por não conseguir chegar ao seu objetivo, né? Então, é de extrema importância a gente esclarecer esses malefícios das dietas restritivas mal orientadas ou sem o devido acompanhamento de um nutricionista, pelo fato de que cada vez mais são propagadas nas mídias informações com relação a dietas, medicamentos, suplementos emagrecedores, sem que haja um devido cuidado com a saúde e com seus efeitos psicológicos e comportamentais. Tá? E a gente verificou que as mulheres são as mais afetadas do que os homens, porque essa cobrança é maior, né, em relação à estética da mulher, o que leva a se desenvolver essa compulsão, né, alimentar, além dos indivíduos que já sofrem com sobrepeso ou obesidade e que também são muito cobrados na sociedade por causa disso. Então, Friedman tem uma citação dele que é: a longo prazo parece não haver vantagem metabólica de uma dieta em relação a outra para perda de peso. A gente tem que deixar claro isso. A gente está tratando aqui das dietas da moda em relação à perda de peso e os benefícios e malefícios dela, né? O déficit energético é mais relevante do que a composição da dieta. Então, a gente vê que para emagrecer, você precisa de déficit calórico, déficit energético, tá? E não importa muito a composição da dieta para que isso aconteça. Você vai estar num déficit calórico e é isso que vai te fazer emagrecer. Agora, se ela vai te trazer saúde, é que é o diferencial. É aí que precisa entrar o profissional, tá? E aí coloquei a pergunta: onde é que está a eficácia do emagrecimento saudável? Então, a gente sabe que as coisas não mudam tanto assim, né? Não existe passes de mágica, precisa de um grupo de fatores acontecendo. O que? A prática de atividades físicas. A gente sabe que a atividade física é essencial para a saúde humana. Colocar o seu corpo em movimento, ela trabalha em tantos níveis do corpo são trabalhados que é impossível você desassociar saúde de atividade física, né? Mudança no comportamento e nos hábitos. Sim, se você tem maus hábitos, e a gente sabe que a nossa cultura é uma cultura com maus hábitos alimentares, que a gente precisa estar sempre se renovando, trabalhando em cima disso, né? Mesmo quem acha que está muito saudável, ela provavelmente, se não alcançou ainda o seu objetivo, é porque ela possui algum hábito que ela precisa rever. Às vezes parecem hábitos saudáveis, mas você está fazendo alguma coisa errada. E aí um profissional pode te dar esse direcionamento, né? O plano alimentar individualizado, eu acho que essa é uma das grandes questões da nutrição hoje, que a gente está focado na individualização do paciente, fazendo uma anamnese longa, descobrindo o que realmente aquela pessoa vivencia para a gente saber contornar tudo aquilo que é todas as formas de chegar ao objetivo da pessoa num plano individualizado. A importância da equipe multiprofissional associada ao profissional de nutrição, né, é muito importante, principalmente se você tem alguma patologia, alguma doença, o acompanhamento médico, né? Você trazendo seus exames para a gente ir acompanhando o seu processo evolutivo.
E em casos, né, da dieta, especificamente de dietas restritivas, que a pessoa já tenha alguma compulsão, algum problema psicológico em lidar com o seu próprio corpo, é muito importante, sim, ela ter o acompanhamento de um psicólogo ou até mesmo de um psiquiatra, né? É uma questão bastante relevante para se alcançar o sucesso, um equilíbrio, né, nessa forma de lidar com a comida. A alimentação saudável melhora a relação com a comida, traz mais qualidade de vida, melhorando o desempenho físico, cognitivo, né? Melhora o sono, o humor e a composição corporal no todo, porque hoje a gente sabe que para o seu corpo ser saudável, você precisa comer bem, você precisa ter atividades físicas, precisa estimular o seu conhecimento, o seu cérebro, dormir bem, né, ter uma boa ingestão hídrica de água. Tudo isso vai favorecer o seu humor, porque vão trabalhar hormônios, né, vão estar ativando suas ocitocinas e, consequentemente, a sua composição corporal vai ser aprimorada, né? Você vai conseguir alcançar resultados de uma forma muito mais leve e resultados melhores. Aí aqui como exemplo, eu trouxe a dieta cetogênica, tá? Para falar um pouquinho sobre ela. Então a gente, né, sabe que a dieta cetogênica, ela chega a estar na Bíblia, gente. Ela é tão antiga que Hipócrates já falava sobre a cetogenia, né? Que seja por jejum, muito comum, né, até mesmo dentro das religiões, seja por dieta cetogênica, né, que traz benefícios no tratamento da epilepsia. Entretanto, utilizar essa dieta para emagrecimento, que não seja de curto prazo, pode causar problemas à sua saúde. Então, Gomes fala que ao longo dos anos 20, 30, a dieta cetogênica foi amplamente prescrita para pacientes epiléticos. Posteriormente, esse tratamento foi ocultado pelo aparecimento de drogas antiepiléticas na prática clínica. E hoje é muito utilizado principalmente em crianças que não têm uma resposta a essas drogas antiepiléticas. Tá? E houve um estudo americano feito pela ERIC, Atherosclerosis Risk in Communities, ali de 87 a 1989, e depois eles fizeram ainda uma meta-análise durante 25 anos em cima da questão da alimentação com carboidrato, né? Comendo pouco carboidrato e muito carboidrato. E nessa avaliação eles chegaram à conclusão de que carboidrato abaixo de 40% e carboidrato acima de 70% foram associados com aumento de mortalidade. Então, a gente sabe hoje que de 50% a 55% de carboidrato na sua alimentação mantém a sua saúde, a sua saúde de uma maneira que você tenha uma qualidade de vida maior, que estenda a sua vida. Menos que 40 ou mais que 70. Por quê? Aí a gente vê por quê. Low carb, quando associada a proteínas e gorduras de fonte animal, ela acaba baixando o seu consumo de frutas e vegetais, baixa a quantidade de fibras que você vai ingerir. E isso justifica uma maior mortalidade, tá? E aí, quando você tem um low carb associando proteínas e gorduras de fonte vegetal, você aumenta a ingestão de fibras, minerais e vitaminas, aí você sim tem um low carb de qualidade com menor mortalidade. Então você vê aí como o estudo é importante, né? A dieta cetogênica, ela pode ser boa ou ruim, depende como você vai conduzir, das suas necessidades. Por exemplo, a dieta cetogênica, a gente sabe que ela é importante no trato do celíaco, né? Para o celíaco ela é muito importante.
Mas se você, por exemplo, tem um problema renal, você não deve fazer a dieta cetogênica por causa da alta quantidade de proteínas. Então aqui eu citei algumas questões da dieta cetogênica, como por exemplo, produção de corpos cetônicos, né? Quando você faz a dieta cetogênica, você aumenta o lipídio, né? Você tira o carboidrato e fica com maior concentração de proteína e de lipídio. O que gera corpos cetogênicos. O que é isso, Grazi? Então, as células do seu fígado vão metabolizar, vão fazer a quebra dos ácidos graxos. E isso joga para a corrente sanguínea corpos cetônicos, né? Que são esses produtos produzidos pela quebra do lipídio, da gordura. E num exame, por exemplo, você tem um aumento desses corpos cetônicos no exame. Então, se você tiver com algum problema de glicemia, insulina, que também mostra corpos cetônicos na urina, né? Você pode estar mascarando os níveis de insulina, por exemplo, de um exame se você estiver numa dieta cetogênica. E isso um profissional precisa saber. Quando a gente faz uma anamnese e pergunta o que você está comendo, se está fazendo alguma dieta, e a gente vai avaliar um exame biológico, a gente precisa saber disso. Então, a dieta cetogênica também, no geral, ela dá uma deficiência de fibra, já que você passa a comer menos frutas, menos fibras, né? O que pode vir a causar uma desbiose. A desbiose é um grande problema, porque né, ela gera uma inflamação, ela é uma permeabilidade do seu intestino, ou seja, o que não deveria passar, né? Patógenos, alguns bactérias ruins que não deveriam passar, deviam ficar presas ali no intestino. Aí há uma abertura e esses probleminhas começam a acontecer a nível de intestino. E a desbiose acaba sendo essa desregularizando o seu intestino por causa dessa permeabilidade. E você pode desenvolver vários problemas por causa de uma desbiose, tá? A dieta cetogênica também pode aumentar seu ácido úrico, que vai influenciar o quê? Suas articulações, pressão arterial, gerar problemas renais, como a sobrecarga renal que eu falei, com o excesso de proteína. Vai ter uma menor produção de serotonina, porque o carboidrato ele gera satisfação, ele vai te dar mais serotonina, né? Já no caso da dieta cetogênica, não. Você vai ter uma baixa. Então, se você tem um problema de depressão, de ansiedade, a dieta cetogênica precisa ser muito bem observada em relação ao seu caso. Ela pode prejudicar muito esse teu processo emocional. Ela também está muito associada a uma baixa ingestão hídrica, o que pode vir a causar uma desidratação, alteração de seu metabolismo, alterações das funções tireoidianas, dentre outras coisas, gente. Então, assim, quando a gente faz uma dieta, a gente está causando uma grande alteração no nosso corpo. E tudo isso precisa ser relevado, né? O profissional está ali para isso, para avaliar o que vai ser melhor para você. Então, resultados não sustentados no longo prazo ou semelhantes aos de outras dietas é a conclusão que vários autores têm em relação à dieta cetogênica. Tá? São dietas realmente para curto prazo. E é isso, pessoal. Aqui estão meus contatos no WhatsApp, no Instagram, meu e-mail. E eu cito Thomas Edison aqui, que fala que o médico do futuro não tratará o ser humano com medicamentos, mas irá curar e prevenir as doenças com a nutrição. Né? Que assim seja, porque e a gente espera que esse dia realmente esteja cada vez mais próximo, onde a gente consiga, pela alimentação, viver a plenitude de tudo aquilo que a gente deseja como indivíduo, como sociedade. Nosso país é um país com muita capacidade em relação à alimentação, à produção de alimentos, e a gente deseja muito, né, que o brasileiro, principalmente, ganhe essa consciência
a sua alimentação. É isso, qualquer coisa, entre em contato comigo, pode ser pelo grupo no WhatsApp, onde vocês podem participar sempre, vão receber as informações de palestras, de lives e também outras informações em geral em relação à saúde, bem-estar e nutrição. E a gente se vê numa próxima vez.